Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema de hoje é Programa Nacional de Imunização e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Borlotti. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada, Ariela. Um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, com a população de maneira geral. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. E é um tema muito importante. Esse tema é realmente muito relevante para a saúde e nós precisamos abordar muita coisa sobre isso. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que é o Programa Nacional de Imunização e quais são os principais objetivos dele. Então, dentro do contexto histórico, o Programa Nacional de Imunização ele surgiu, né, para ser elaborado em 1973, no início da década de 70. Haviam questões, né, da descontinuidade da vacinação, então muitas vezes se fazia a primeira dose e não tinha acesso à segunda dose. Havia questão também relacionada com a baixa cobertura geográfica mesmo, né, territorial. Então, a cobertura da vacina estava muito baixa. Nós temos percentuais, né, que precisamos de alcançar, de atingir. E tudo isso daí se levou realmente a se sentar e elaborar um programa nacional de imunização nesse momento, né, do contexto histórico do Brasil. Em 1975, isso foi realmente institucionalizado, aconteceu realmente a concretização desse Programa Nacional de Imunização. Então, a partir de então, né, devido à grande importância de doenças que tinham na época, doenças que levavam à morte, doenças, né, que ainda hoje, se o indivíduo não está imunizado, ele pode ir a óbito. Então, naquela época era da mesma maneira, ou poderia deixar sequelas nos indivíduos, nos usuários, nos pacientes. Então, devido a todo esse contexto, se elaborou no papel e se concretizou em 75, né, o Programa Nacional de Imunização. E o objetivo realmente é a prevenção de doenças, prevenir doenças que podem levar à hospitalização, que podem levar a óbito, que podem gerar altos custos financeiros, não só na saúde pública, como também na saúde suplementar, sequelas que podem ocorrer nesses usuários, nesses pacientes. Então, é evitar tudo isso. É a prevenção disso daí. Tem um dado muito interessante que globalmente se aplica cerca de 30 doses por segundo de imunizante. Então, no mundo, é a medida mais efetiva, né, para a prevenção de doenças. Muito bom. E o nosso Programa Nacional de Imunização, ele tem populações prioritárias, não é isso? Sim. Então, de acordo com o imunizante, com a vacina que vai ser aplicada, nós vamos ter algumas populações, alguns públicos, né, que são prioritários. Vale a pena ressaltar que indígenas entram como prioritários, quilombolas entram como público prioritário, em algumas situações os idosos para algumas vacinas, mas também os adolescentes, que é o caso da vacina da dengue. Então, aqui no nosso estado, a população de 10 a 14 anos, ela é o público-alvo pelo Sistema Único de Saúde para ser contemplado por essa vacina. Na rede suplementar, você pode vacinar a partir dos 4 anos de idade, mas para nós, no SUS, é a faixa etária de adolescentes, tá? De 10 a 14 anos. Então, vai depender um pouco de qual imunizante, qual vacina que vai ser ofertada, e de acordo com a vacina, a faixa etária a gente vai colocando de acordo com a necessidade, com os estudos, né, que nós fazemos relacionados com tudo isso daí. Entendi. E assim, como que acontece para o PNI
se adaptar a lidar com doenças diferentes ou variantes diferentes de doenças. A gente viu uma alteração assim e uma mudança na pandemia, né? Sim. Mas com outras doenças também, como a dengue, que tem proliferado, tem sido o número de casos muito grandes, e aí já se conseguiu gerar uma vacina para prevenção da dengue em alguns públicos. Então, como o PNI ele se adapta para lidar com essas novas doenças? Então, no caso da Covid-19, vou falar um pouquinho, porque foi um momento um pouco sombrio, né? Foi um momento sombrio da nossa história. Eu trabalhei dentro do covidário no período da pandemia e na atenção primária, então os casos que apareciam ali, quando eles agravavam, eu colocava na ambulância e mandava, né, para onde era necessário, geralmente os hospitais. Mas quando apareceu a primeira vacina, que foi a Coronavac aqui no estado, tudo isso foi através de estudos. Então a gente leva em consideração a situação epidemiológica, então quantas pessoas estão sendo acometidas, existe o agravamento, então a gente leva também a situação da doença, né? Ela agrava na população ou ela não agrava? É uma doença autolimitada? Então eu gosto de traçar um paralelo, né, com a Covid, que a gente sabe que a primeira cepa de qualquer doença na humanidade, ela é mais virulenta. Então qualquer doença que surge, essa primeira cepa ela vai ser mais virulenta, ou seja, ela vai matar mais, né? Ela vai agravar mais. Depois as outras cepas, elas vão como que o ser humano vai ficando mais adaptado àquilo dali. O sistema imune do ser humano vai sendo mais capaz de debelar essas doenças à medida que as cepas vão variando, né? Vão ocorrendo a variação dessas cepas. Então, a primeira cepa matou mais, né? Como nós vimos, nós vivemos isso, né? E depois as outras cepas já foram um pouco mais amenas. A vacinação corroborou muito para isso, porque a gente sabe que a vacinação ela vai realmente, não que a pessoa não vai adoecer, mas ela vai agravar menos, exceto aqueles pacientes que já são comórbidos, né, idosos, enfim, a gente sabe que aí é uma outra situação, mas vai agravar menos com a vacinação. Então, eu gosto, por exemplo, existem doenças que são autolimitadas, então não tem relevância epidemiológica para se fazer uma vacina, não é? Então, a gente leva em consideração a questão epidemiológica, se agrava ou não e como é a produção dessa vacina, porque em muitos casos nós não teremos matéria-prima para isso. Então, o que eu preciso para produzir essa vacina? Eu tenho tecnologia suficiente? O laboratório, quais são os laboratórios que vão produzir? Então, a gente leva em consideração todo esse contexto e aí sim, a gente começa a produzir uma vacina. Eu vou produzir em larga escala ou numa escala menor? Essa doença tem cura ou não tem cura? O que eu posso fazer? Né? Então, eu levo todo esse contexto, é um quebra-cabeça, e aí sim eu começo a produzir essa vacina ou não. Então, essa é a situação para a produção de vacinas. Entendi. E qual é o papel das campanhas de vacinação na conscientização da população? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Na estratégia da saúde da família, nós temos as equipes de estratégia, que tem uma composição mínima, entre elas o agente comunitário de saúde. O agente comunitário, ele já vai informando a essa população adscrita daquele território que vai haver uma campanha de vacinação. Também sai na mídia, né? Sai nos veículos de comunicação, então todos são alertados a respeito dessa vacinação. E aí, nas salas de vacina, normalmente funciona por agendamento. Por que por agendamento? Eu acho importante esclarecer, porque nós temos frascos de vacinas que, quando você abre, você tem que utilizar na hora, senão você tem que desprezar. Ou você tem que utilizar em até 6 horas, ou em alguns casos até 28 dias. Então, funciona por agendamento por conta disso.
e alguns casos em livre demanda. Exatamente essas vacinas que têm uma durabilidade maior, que você pode abrir o frasco, manter lá no refrigerador, sem nenhum problema, sem a perda da vacina. Então, isso tudo é muito importante de ser dito, por quê? Porque uma parte vai ser livre demanda e a outra parte vai ser realmente por agendamento, exatamente por isso. Que é o caso da BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Essa vacina, o frasco pode ser aberto e ser mantido por apenas 6 horas. Então, você tem que ter o agendamento para você poder utilizar todo aquele frasco, não é? Em 6 horas. Então, isso é importante. Então, todas essas campanhas, né, que nos levam a alertar a população na prevenção de doenças, doenças que podem agravar, doenças que podem matar, doenças que podem sequelar, é feita principalmente pelos mecanismos, né, de publicidade, além do próprio profissional de saúde, além do agente comunitário de saúde, que vai nas casas dos pacientes. Cada agente comunitário de saúde, ele tem um número estabelecido de famílias que ele vai atender e vai ver se aquela família tem crianças, né, indivíduos em idade pediátrica, se tem idosos, se tem acamados, para poder fazer essa divulgação, ajudar também nessa divulgação. Então, é todo um contexto, não só da mídia, não só da TV, da televisão, né, da rádio, enfim, todo esse papel que é feito, além do boca a boca que é feito pelo agente de saúde. Obviamente, né, quando chega uma criança para nós, numa consulta de enfermagem ou numa consulta médica, então, uma das coisas que a gente faz é eu peço o cartão de vacina. Sim. E aí, em algumas situações, os pais levam, em outras situações eles não levam. Se é um prontuário eletrônico que me traz essa informação, eu já abro ali, mas peço o retorno com o cartão de vacina, porque é um ato de responsabilidade, a conservação desse cartão de vacina. E aí eu já verifico todo o estado vacinal daquela criança ou daquele idoso, né? Exatamente já na consulta médica, ou do adulto, ou da gestante. Gestante, uma das primeiras coisas que chega nas primeiras consultas é o cartão de vacina, para a gente ver o status vacinal dela. Entendi. E como o SUS garante a equidade no acesso das vacinas, principalmente em áreas remotas? Então, nós vivemos, né, numa zona urbana e litorânea, né? Então, aqui é relativamente fácil o acesso à vacina. Nós temos as unidades de saúde, nós temos as campanhas extramuros que nós falamos, né, que são as campanhas, por exemplo, em shoppings, né, fora do horário de funcionamento das unidades de saúde. No caso da pandemia da Covid-19, nós tivemos também na orla. Então, você fez uma estrutura no calçadão da praia, exatamente porque é uma população que frequenta a praia para ser vacinado ali, né? Mas nós temos situações realmente de populações ribeirinhas, né, de tribos indígenas, de várias situações, de zonas remotas realmente, aonde é tudo mais difícil. Existe um programa, né, do governo federal relacionado com isso daí, onde é disponibilizado meios de transporte como aviões, aeronaves, para poder levar a vacinação a essa população. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. É uma situação realmente que é difícil e que nós lutamos a cada dia para poder fazer acontecer isso daí. Mas as equipes estão sempre treinadas para isso, né, para esse contexto, exatamente para levar para essa população ribeirinha. Às vezes o acesso é fluvial, é só de barco, e são horas no barco para poder chegar até essas populações, ou de avião, enfim. São zonas remotas, mas existe toda a questão. A equidade é um dos princípios do SUS, né? E, a grosso modo, é dar mais a quem tem menos. Então, dentro dos princípios do SUS está a equidade. E nós trabalhamos o tempo todo com isso daí. A gente precisa de ir até o paciente. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes acamados. Eu preciso de ir até o paciente para vacinar esse paciente. Nós vamos. Aí se faz, né? Nós temos lá as planilhas e aí nós vemos as vacinas, né, para essa população, porque
existem pacientes acamados na população pediátrica, paralisia cerebral, e existem também na população idosa e adulta. Então, nós vemos as vacinas dentro daquilo que é proposto no calendário vacinal e nós vamos de acordo com a necessidade. Então, existe sim. Não é fácil, mas existe e nós somos treinados para que isso realmente aconteça. E quais são os desafios que o Programa Nacional de Imunização enfrenta, principalmente em relação à desinformação, hesitação vacinal? A gente vê um movimento anti-vacina. Quais são esses desafios? Então, a definição de hesitação vacinal, ela é quando o indivíduo não se vacina ou atrasa essa vacinação, mesmo ela sendo disponibilizada a ele. Então, de uma forma muito simples, é isso daí, né? Nós trabalhamos com a questão da desinformação, da fake news com informação. Então, quando a gente tem uma população esclarecida, quando a gente leva a informação adequada, com embasamento científico a essa população, vou usar um termo aqui que tem sido muito usado na área de saúde, nós empoderamos esse paciente, esse usuário. Então, esse empoderamento dele, de se apropriar da informação, de ir atrás de fontes seguras, faz com que ele realmente se vacine. Então, muitas vezes, muitos casos de pais que chegavam com crianças falando que não ia vacinar, que não ia com calendário vacinal em atraso, e de vacinas assim, muito consagradas, como a febre amarela, eu levava a informação, mostrava para o pai, mostrava por que tinha que ser vacinado, né? Por que se vacina uma criança, o que a gente evita na vida dessa criança, inclusive na vida adulta, e muitas vezes já saía dali direto para a sala de vacina para ser vacinada. Então, o combate da desinformação, da fake news, da hesitação vacinal é com informação adequada, é empoderar esse usuário, esse paciente realmente para que ele se aproprie dessa informação e vá realmente fazer aquilo que é o melhor para ele. Entre isso daí está a prevenção através da vacina. Entendi. E como a eficácia das vacinas e do PNI é monitorada ao longo do tempo? Então, aí nós né, não é qualquer vacina, nós temos um órgão regulador, que é a Anvisa, que ela regulamenta tudo isso daí. Antes das vacinas, né, da Takeda, da Sanofi ou Sanofi, de dengue, por exemplo, muitas outras foram levadas à Anvisa para que fossem aprovadas ou não é? E nós só temos a aprovação dessas vacinas atualmente. Pode ser que no futuro nós tenhamos mais, mas no momento nós temos essa. Então, a Anvisa, ela não aprova qualquer coisa, né? Ela não funciona de uma maneira inadequada. Para poder ser aprovada uma vacina ou um medicamento, a Anvisa realmente ela tem estudos para isso. Se você hoje mesmo abrir o site da Anvisa para ver algumas situações, né? E tinha uma lista tão grande de medicamentos e de coisas que estão impróprias para uso, listadas e com os nomes e os respectivos locais de produção, que eu não consegui ler tudo. Então, a Anvisa ela é o órgão regulatório que monitora isso daí. Se em algum momento tiver alguma situação, ela vai retirar. O lote tal vai ser retirado do mercado. O lote tal não está inapropriado, né? A Fiocruz também tem um órgão estabelecido próprio para o controle de qualidade, né, das vacinas e de alguns produtos, mas é um controle de qualidade que a própria Fiocruz faz. Então, ela faz de todos os lotes. Então, ela pega aquele lote ali, pega uma amostra e olha aquilo dali, pega o outro e olha. Então, de todos os lotes, de todas as vacinas que vêm de fora ou que são produzidas por nós, a Fiocruz também tem esse laboratório. E não é qualquer lugar que pode fazer esse controle de qualidade. Eu não posso abrir um laboratório aqui e falar, vou fazer um controle. Não é assim que funciona. Então, é muito sério. São situações que são muito sérias. Por quê? Porque você vai imunizar mais de 200 milhões de pessoas com vacinas diferentes, não é?
mas você vai imunizar. E outra coisa, né, a gente tem a entrada, né, pela fronteira do Mercosul, de venezuelanos e de outros conterrâneos nossos, né, de pessoas que moram nas Américas, na América do Sul, que entram no nosso país. E ali elas são imunizadas. Então, além da nossa população, nós ainda imunizamos outros. Uma das coisas que eles fazem é pedir para ser imunizado, porque Sim. o calendário vacinal deles é diferente do nosso. O nosso calendário vacinal é um dos melhores do mundo, inclusive melhor do que o europeu, do que o americano. Então, eu digo isso por quê? Porque nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, as nossas vacinas é um calendário muito amplo. Então, muitas vezes, algumas populações entram no nosso país já pedindo para ser vacinado. Não é? Então, é bem interessante, né? Por isso, valorizar o que nós temos. Então, eu queria te pedir para a gente falar um pouquinho sobre as vacinas que são incluídas no nosso calendário. A gente falou que tem públicos específicos, idades específicas, então a gente vai mostrar aqui no quadro, atrás, um pouquinho do calendário e falar um pouquinho sobre essas vacinas que estão incluídas. Podemos começar com a vacinação das crianças? Sim, podemos sim, né? A criança, ao nascer, ela já toma a BCG, que é uma vacina contra a tuberculose e a hepatite B. A BCG, né, nós temos até a marquinha, né? Sim. Todos nós temos. Teve uma situação que eu estava no exterior e comentei com uma determinada pessoa que trabalhava no país, né, pessoa nativa, e ela até achou engraçado. Ela, mas como assim? Todos vocês têm? Então, para a gente saber se é brasileira, é só ver se tem a marquinha no braço. Eu falei, realmente é isso daí, porque todos nós temos, todos os que são vacinados, e é uma vacinação obrigatória contra a tuberculose, tá? Também ela é feita, em alguns casos, para os comunicantes de hanseníase, né? A famosa lepra. Então, em alguns casos, as pessoas que tiveram contato íntimo com pacientes de hanseníase também é feita a BCG. A hepatite B recombinante, ela é importantíssima. Geralmente, os bebês nascem e já saem da maternidade com essas duas vacinas. Ou, se não saírem, os pais podem agendar na sala de vacinas, que vai ser uma das que elas são feitas logo ao nascer. Então, elas são muito importantes. Depois, nós temos algumas outras vacinas, né? Com 2 meses a pólio, né? Ali está a VIP, porque é injetável, né? A gente sabe que o calendário de vacina atualmente, no passado a gente fazia a VOP, né? Que era a vacina oral de pólio, era a gotinha. Sim, as gotinhas. Exatamente. E hoje a gente já tem a vacina injetável, ela é de vírus real, a antiga era de vírus atenuado, essa não. Então, a probabilidade de reação adversa é ainda menor e a gente sabe que quando o indivíduo é vacinado, ele elimina através das fezes o vírus. Então, essa eliminação ela também zera. Por quê? Exatamente porque a injetável ela não é de vírus atenuado. Então, por isso que o governo já tem feito esse movimento para se trocar todas a VOP pela VIP, né? A oral pela injetável. Sim. Então, isso é muito importante. A pneumocócica 10, que ela evita aí a meningite, infecções, né, da orofaringe, a rotavírus, que é importantíssima, é uma vacina que ela evita, né, a rotavirose, que é a doença do rotavírus. Ela é feita em 2 doses, com 2 meses e depois com 4 meses. Então, essa vacina ela é muito importante, porque a questão do saneamento básico, da higiene, tudo isso, então vai evitar as doenças diarreicas agudas, que no lactente, no recém-nascido, pode levar à morte, não é? Depois nós temos, né, a meningocócica, o calendário vai descendo, né? A gente vê que entrou a de Covid-19 aos 6 meses, a febre amarela aos 9 meses, e vale a pena ressaltar em relação à febre amarela, né, como nós estávamos comentando,
nós que fomos vacinadas depois dos 9 meses, dos 5 anos de idade, uma dose é o suficiente, ok? A não ser que essa dose tenha sido feito fracionada. Sim. Isso aconteceu no estado de São Paulo, aconteceu, na época eu trabalhava lá, então tiveram algumas situações que ela foi fracionada. Então, no indivíduo adulto, ele tem que repetir a segunda dose. Os indivíduos que fizeram antes dos 5 anos, eles fazem um reforço. Os que fizeram depois dos 5 anos não fazem reforço da febre amarela, exceto se foi fracionado. A grande maioria não foi fracionada. A meningocócica C, né, que impede a meningite, sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral, uma vacina muito importante. A gente sabe que o sarampo pode realmente levar à morte. A gente sabe que a cachumba, né, eu tive cachumba, porque na época não contemplava, né, há mais de 40 anos. É uma doença extremamente desconfortável, nos meninos pode causar esterilidade, então é uma vacina também que é consagrada. Nós temos todas as outras ali, né? A tetraviral, que ainda entra de varíola, que está erradicada, né? No Brasil, graças a Deus. A gente sabe que em 1904 nós tivemos a revolta da vacina, e era a vacina contra a varíola, né? E Oswaldo Cruz, né? Um grande médico, um grande sanitarista, ele lutou por isso e conseguiu realmente erradicar, mas a hesitação vacinal já existia naquela época, as pessoas não queriam se vacinar, achavam que iam morrer, que enfim, né? Mas muito pelo contrário, elas viveram, né? Aí as demais ali todas, né? A varicela, essa vacina, eu me lembro que a minha filha, quando ela estava em idade pediátrica, essa vacina não era contemplada pelo calendário do SUS. Então, nós fizemos na rede privada. Eu tive varicela, a famosa catapora. Então, eu sou uma candidata a ter herpes zoster na velhice, não é? Sim. Então, ela não vai ter. A minha filha, provavelmente, é quase certo que ela não vai ter, não é? E eu sou uma candidata porque eu tive a catapora, porque não era contemplado pelo calendário vacinal e nem na rede privada, quando eu era criança. Sim. Então, provavelmente eu vou ter. Então, essa vacina ela é importantíssima, porque você vacina hoje uma criança com 4 anos de idade, e depois, quando ela tiver 60 anos, aquele presente que ela recebeu dos pais, ela não vai ter herpes zoster, provavelmente ela não vai ter, e a gente sabe das complicações, das dores, né? Enfim. A pneumocócica 23, a de HPV, a vacina importantíssima, né? Porque a gente sabe que o HPV é transmitido por via sexual, mas geralmente os meninos são assintomáticos e as meninas começam, é o precursor em 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então, vacinem seus filhos, não tenham preconceito com essa vacina, porque a gente vê muitas vezes o pai falar, não, mas a minha filha não vai vacinar não, né? Por vários tipos de preconceito, mas é importantíssimo essa vacina ser feita nas meninas e nos meninos, porque também é precursora do câncer de pênis. E câncer de pênis, o tratamento é amputação. Então, olha a quantidade de situações que você previne quando você vacina o indivíduo, né? Então, na realidade, é um presente que você dá para o seu filho, né? Sim. Aí, depois vem as demais, né? Aqui é a vacinação do adolescente, que também é um público-alvo, né? Das nossas vacinas. Sim. Então, e você vê que a CWI, que é a meningocócica, que previne as meningites, entrou no calendário. Aqui ficou faltando a de dengue, aqui no estado, que ela é contemplada na faixa etária de 10 a 14 anos. Né? Então, assim, a de dengue, ela é contemplada no calendário vacinal. Por que é essa faixa etária? Porque é uma faixa etária que você não é nem criança e não é nem adulto. Então, o adulto ele tem a responsabilidade de ir lá e reaplicar um repelente. A criança está sob supervisão dos pais, dos responsáveis, que vai lá cuidar, colocar no cortinado. O adolescente não é nem uma coisa nem outra. Então, ele costuma agravar em algumas situações quando ele adquire dengue, a depender do tipo de dengue. Então, vacina esse adolescente para ele realmente não contrair a doença e evitar que ele agrave.
nós temos aqui, né, algumas cadernetas do adolescente, temos a caderneta da criança, mas eu acho interessante mostrar a caderneta do adolescente, tanto das meninas quanto dos meninos. Por quê? Porque vem direitinho na página 26 e 25 aquilo que você tem que vacinar. Então, ela vem bonitinho aqui, tanto da menina quanto do menino, dizendo, né, todas essas vacinas que você tem que vacinar nessa faixa etária. Então, e aí fica bonitinho, você guarda direitinho, tem outras informações, né, a respeito da puberdade. Então, é bem interessante, as unidades de saúde, elas têm essa caderneta de vacinação. Interessante que a gente pode ver aqui, e no calendário nacional de vacinação do adolescente, muitas vezes você completa aquilo que está faltando ou aquilo que não foi feito na infância, né? Então, Exatamente. assim, muitas dessas vacinas são o completar de uma das doses que não foram dadas na infância ou iniciar e toda a vacinação que a criança não recebeu. É bem interessante que tem alguns, com a globalização, nós temos várias situações de pessoas, né, brasileiras que vão para outros países e vice-versa, europeus, americanos, enfim, né, que vêm para o Brasil e vêm com seus respectivos calendários vacinais. Então, quando eles chegam, né, eu já tive a oportunidade de pegar vários calendários, várias cadernetas de vacinação de outros países, Portugal, Itália, enfim. E nós vemos realmente que falta muita coisa ali relacionado com o nosso esquema vacinal, com o nosso, né, aqui do Brasil. E aí nós complementamos realmente o que está faltando, o que precisa, o que já foi vacinado, né? E aí a gente faz essa complementação daquilo que é necessário para ficar de acordo com o nosso esquema vacinal aqui no Brasil. Doutora Elizabeth, acho que a gente já avançou um pouquinho o nosso tempo, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o PNI, também sobre o calendário de vacinação das crianças e dos adolescentes, mas a gente ainda tem assunto para falar em outro programa sobre o calendário das gestantes, dos idosos e dos adultos. Então, já vou te convidar aqui para um novo programa, para nós podermos falar sobre esses calendários que também são muito importantes. Ok, à disposição para poder trazer informação, né, para nós, nosso povo e, enfim, para a população de maneira geral. Sempre um prazer estar aqui. Agradeço você também, telespectador, alerto sobre esse tema, né, a importância de nos vacinarmos. Nós temos visto doenças retornando ao nosso país por conta da baixa taxa de vacinação. Então, alerto vocês, olhem as carteiras de vacinação, visitem o posto de saúde para dar uma olhada se está faltando alguma coisa e assistam o próximo programa que nós vamos falar também sobre as vacinas de idosos, adultos e gestantes, que são também muito importantes. Muito obrigada por assistirem o nosso programa. Convido, compartilhem esse assunto, comentem no nosso conteúdo e venham viver com saúde.